Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor Deus, o livro de Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que moravam na capital do império. Capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Queria lembrar mais uma vez aos irmãos que, ao lermos a Escritura, estamos ouvindo a voz de Deus falar conosco. Foi o Senhor quem encheu o coração de cada um dos escritores e, pelo seu Espírito, fez com que esse texto fosse registrado. Então, esta é a vontade de Deus, essa é a revelação do Senhor para nós, esse é o seu ensino para a nossa vida. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Senhor, fala conosco, pela tua graça, por tua misericórdia, que a tua voz ouvida nesta noite possa trazer mais uma vez razão à nossa vida, colocar as coisas em ordem, Pai. É muito bom quando nós cantamos que é a tua voz que devolve razão à nossa vida. E é isso que nós precisamos nesta noite, da tua voz em nosso meio, Senhor, falando pelo teu Espírito, através da tua palavra, para edificação do teu povo, povo que vai morar no céu, povo remido pelo Senhor. Nós oramos ao Senhor agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. No capítulo 7, o apóstolo Paulo declara toda a angústia que havia no seu coração, irmãos, porque em diversos momentos ele percebia que não conseguia fazer aquilo que ele desejava, não conseguia viver da forma que realmente era a vontade de Deus, e ele diz: olha, eu não consigo, por mais que eu tente. Eu sinto que há uma lei, eu sinto que há algo em mim que me impede. Com o meu coração eu sirvo a Deus, mas eu sinto no meu corpo algo que me faz andar de forma contrária. Aí no capítulo 7, versículo 17, se você conseguir manter sua Bíblia aberta, você vai poder acompanhar com mais facilidade. Romanos 7, no versículo 17, ele diz que na realidade é o mal que habita em mim. Ele diz: há um mal que habita em mim, há algo que habita em mim, que me impede de cumprir aquilo que está no meu coração, que é o meu desejo no serviço a Deus. No versículo 20 aí de Romanos 7, ele diz que é o pecado que habita em mim, e no versículo 21, ele diz: o mal reside em mim. Ele diz: eu percebo, há algo em mim que me impede de servir completamente a Deus. Ele termina o versículo dizendo que se percebe muitas vezes miserável, e ele clama a Deus por livramento. Versículo 25 do capítulo 7, ele ainda diz: olha, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor,
que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Ele percebia que havia algo nele que de algum modo o impelia. Nós comentamos sobre isso na semana passada, na semana retrasada, quando falamos sobre esse texto. Eu acho que os irmãos lembram quando nós comentamos que muitas vezes, muitas e muitas vezes, nós não queremos explodir. Nós não queremos ser mal educados. Nós não queremos ser grosseiros. Mas a gente está morrendo de fome e não tem expectativa nenhuma de ver comida. A gente entende que deveria poupar um pouco mais de dinheiro, mas o abençoado do nosso cônjuge resolveu que tinha que gastar mais e mais naquele mês. A gente não queria ficar irado. A gente não queria ter raiva. A gente não queria estar explodindo com ninguém. A gente não queria. Mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre. A gente luta, a gente pede graça a Deus, o Espírito nos auxilia nessa luta, mas vez por outra, nós estamos brigando com alguém. Vez por outra, alguém perto da gente olha e diz assim, o que foi? Alguém te mordeu? Foi mordido por um bicho? O que foi que aconteceu? E a gente para e diz, fui, pelo pecado, pelo mal que habita em mim, que eu às vezes não consigo simplesmente controlar. Quem de nós nunca viveu esse tipo de experiência? Mas Paulo termina dizendo, no versículo 25 do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele agradece a Deus porque ele percebe a operação de Deus que está acontecendo na vida dele. E apesar, irmãos, das falhas que ele comete, ele não se vê como um escravo do pecado. Ele se vê como alguém que ainda não se livrou completamente dessa prisão, desses guilhões do pecado, que de algum modo ainda o prendem, de alguma forma. Mas ele percebe que, estando em Cristo, diz ele agora no capítulo 8, no versículo 1, já não existe condenação. Agora, pois, já não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele explica por quê. Por que não há condenação, apesar dos erros que ele comete. Apesar dos pecados que ele comete, apesar de perceber que nem sempre ele consegue se conter, que nem sempre ele consegue fazer aquilo que deveria fazer, ele diz, não existe condenação. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. No capítulo 7, Paulo diz assim, olha, a lei de Deus é santa. A vontade de Deus expressa para a nossa vida é santa, é boa. Mas eu não sou santo. Eu ainda sou carne. Eu ainda tenho um corpo físico. E esse corpo me limita inúmeras vezes. O meu espírito não foi completamente transformado ainda. E ele diz, olha, mas ao Espírito de Deus, há um princípio, o princípio do Espírito da vida, que é muito mais poderoso do que este mal que habita em mim. Paulo diz, eu entendo que a lei é santa, eu entendo que eu não consigo cumpri-la, eu me debato algumas vezes para agradar a Deus, e nem sempre eu consigo. Mas ele diz, há uma esperança. Eu creio que há algo que está acontecendo no versículo 2. Ele diz, olha, existe uma lei muito mais forte, muito mais poderosa do que essa lei que eu percebo nos meus membros, que é o que ele diz no capítulo 7, né? Ele diz, eu percebo uma lei atuando nos meus membros, que muitas vezes eu queria manter a língua dentro da boca, mas não consigo. Inúmeras vezes ele diz, eu não consigo fazer isso muitas vezes. Mas ele diz, olha, há uma lei muito maior, há um princípio, e a palavra lei aqui, irmãos, traduz a ideia de princípio, né? Ele diz, há um princípio do Espírito da vida, que é muito maior, algo que a lei não pode fazer. Muitas e muitas vezes, o simples conhecimento da lei, irmãos, não nos dá condição de cumprir. Nós sabemos o que tem que ser feito, sabemos como deveríamos viver, sabemos como deveríamos agir, mas muitas vezes não conseguimos fazer, não conseguimos agir. A lei não tem essa força. O que é que Deus fez então? Ele colocou em nós o seu Espírito. E como é que ele fez isso? Ele começa fazendo isso a partir do próprio Senhor Jesus.
versículo 3, ele diz assim: aquilo que a lei não podia fazer, porque estava enferma, né, por causa da fraqueza da carne, Deus fez. A lei não podia fazer porque nós somos carne, nós temos um corpo, nós temos limitações que muitas vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus. O que é que Deus fez? Ele manda o seu filho. O seu filho vem em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, o Senhor Jesus veio em um corpo físico, como o meu, como o seu. Mas era apenas isso que era a semelhança com a carne, porque não havia pecado. Ele diz isso no versículo 3, né? Em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. Ou seja, no corpo de Cristo, Deus condenou o pecado. Cristo veio e cumpre completamente a lei. E ele não cumpre, irmãos, apenas porque a lei é algo para ser cumprido. Ele cumpre porque ele tem prazer na lei de Deus. Não é interessante? Mesmo quando eu e você vencemos muitas vezes esse mal em nós, esses resquícios do pecado que ainda existem em nós, quantas e quantas vezes nós fazemos isso por obrigação? Quantas vezes nós fazemos isso porque entendemos que é o que tem que ser feito? A gente faz às vezes mesmo sem querer, mas sabe que é essa a vontade de Deus, é isso que tem que ser feito, então a gente faz. É diferente do Senhor Jesus. Ele cumpre toda a lei de forma prazerosa, de forma agradável. Não há aquele tipo de obrigação. Eu preciso me obrigar a fazer isso. Eu preciso me obrigar a acordar mais cedo para ter um tempo de oração, porque senão no decorrer do dia eu não vou mais conseguir fazer isso. Depois que eu levantar, que eu tomar café, que eu vestir a roupa, que eu for para o trabalho, depois que trabalhar o dia todo, depois de pegar a criança na escola, depois de cozinhar, depois de pagar, de comprar, de chegar em casa à noite, eu não vou mais conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir mais ter um tempo para orar, para meditar na palavra, para buscar a Deus. Então o que a gente faz? A gente se esforça muitas vezes para acordar um pouco mais cedo. E quantas vezes a gente fica na cama lutando? Rapaz, eu devia dormir mais meia horinha. Mas meia horinha estava bom, sabe? Era tudo que eu precisava. E a gente inúmeras vezes, irmãos, levanta, porque nós sabemos que é essa a vontade de Deus. Mas a nossa vontade não era dormir aquela meia horinha. Não era descansar mais um pouquinho, era essa a nossa vontade. Não era assim com o Senhor Jesus. Enquanto as multidões o procuravam, diz o Evangelho de Marcos, ele ia orar. Ele ia orar, quanto mais coisa tinha para fazer, mais tempo ele gastava orando, mais tempo ele gastava na presença de Deus. Ele tinha prazer em orar, ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus, ele tinha prazer naquilo que é a lei de Deus. E ele vem viver isso, irmãos. Ele vem viver isso e condenar o pecado na carne. O Senhor Jesus agia dessa forma, e o Espírito Santo o habitava, e agora o Espírito faz isso em mim e em você. Agora, estando em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vivo, mas é Ele quem vive em mim. E a vida que eu tenho na carne agora, eu tenho apenas pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que ele percebe a vida dele agora. Qual é o único modo de vencermos, irmãos, os impulsos pecaminosos em nosso coração? Qual é o único modo de conseguir manter a língua dentro da boca, mesmo quando o sangue está fervendo? Quando nós entendemos que estamos crucificados com Cristo. É o único jeito, irmãos. É o único modo. Ninguém consegue fazer isso apenas por esforço próprio. Você pode conseguir uma vez, 2 vezes. Você não vai conseguir sempre. Apenas estando crucificado em Cristo, apenas lembrando que ele foi insultado, apenas lembrando que ele foi ofendido e que ele ficou calado, e como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, apenas lembrando disso, é que a gente consegue ficar calado. É que a gente consegue fazer mais ou menos como nós cantamos agora há pouco, né? Cada vez que em silêncio eu dou ar à outra face. É muito difícil.
É muito difícil dar a outra face. E ainda mais em silêncio, ainda mais calado. Dar a outra face e ainda mais quieto. Só conseguimos fazer isso se entendermos que estamos crucificados com Ele. Só conseguimos fazer isso, irmãos, se entendermos que nós não vivemos mais na carne, não vivemos mais na inclinação da carne, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos nossos desejos, das nossas emoções, porque quando nós vivíamos assim, quando nós éramos, tudo que nós conseguimos foi problema, foi vergonha. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, ele fala o que é uma vida na carne. Gálatas 5, 19 a 21. Ele diz assim: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes. Isso é uma vida na carne. É assim que uma pessoa sem Cristo vive, irmãos. Eu sei que você pode dizer assim, mas não é possível que tenha uma pessoa que viva tudo isso. Vive, irmãos. Uma pessoa afastada de Cristo é assim que ela vive. Ela vive na imoralidade sexual. Ela vive na impureza. E quando nós pensamos em imoralidade sexual, inúmeras e inúmeras vezes, nós estamos pensando em qualquer tipo de relacionamento sexual não autorizado pela palavra de Deus. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Não apenas isso. O 10º mandamento diz que nós não deveríamos cobiçar nada. Nós não deveríamos cobiçar a mulher do próximo, não deveríamos cobiçar o marido da próxima, né? Não deveríamos cobiçar exatamente nada. O Senhor Jesus chega a dizer, olha, se você apenas olha com um olhar impuro, você já está cobiçando, você já está cometendo imoralidade sexual. Paulo escreve e diz, olha, não defraudem uns aos outros. Não é apenas quando você olha, mas quando você expõe o seu corpo para ser olhado. Quando a cada momento você pensa numa roupa que vai destacar o que tem de melhor no seu corpo, para que as pessoas possam olhar para você e te admirar. Mas lembre que quem vai olhar para você não são só suas amigas e ficar morrendo de inveja. Muitos homens vão olhar e ficar cobiçando. Isso é imoralidade sexual, irmãos. Isso é impureza. Isso é vida na carne. É isso que o texto está dizendo, que pessoas que vivem na carne vivem dessa forma. Elas estão inclinadas a isso, elas não conseguem viver. O apóstolo diz no versículo 6 que essa inclinação da carne é morte. Versículo 6, Romanos 8, 6. A inclinação da carne é morte. Versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Se essas coisas existem, irmãos, na minha vida e na sua vida, se existe na nossa vida imoralidade sexual, inveja, impureza, libertinagem, idolatria, se existe inimizade, rixa, ciúme, discórdia, se essas coisas existem na nossa vida, nós estamos nos comportando como quem vive na carne. Nós estamos vivendo de um modo que não agrada a Deus. Nós estamos vivendo uma inclinação que é para a morte. Nós estamos vivendo uma inclinação que não pode agradar a Deus de jeito nenhum. Qual é o único modo de se livrar disso? Como é que isso pode mudar na sua vida e na minha vida? Diz o apóstolo Paulo que isso é feito pela ação do Espírito Santo. Desde o começo, desde o versículo 1, ele está falando do modo como o Espírito atua na nossa vida, produzindo um novo princípio de vida. É o versículo 1, o versículo 2. É o Espírito de vida. Esse Espírito atua em mim e atua em você e em todos aqueles que conhecem a Deus. O que é que este Espírito faz?
ele muda a nossa inclinação interior. Gradativamente, ele vai mudando os nossos desejos. Ele vai purificando a nossa mente. Ele vai fazendo com que a gente se pareça cada vez mais com o Senhor. Por isso é que ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pode ser dele. Alguém que não tem o Espírito de Cristo, ele não vai conseguir viver da forma que um cristão vive, irmãos. Paulo também explica aos Gálatas como é que um cristão vive quando ele faz o contraponto a uma vida na carne, né? O capítulo 5 aí de Gálatas, a partir do versículo 19, ele fala sobre as obras da carne. Mas a partir do versículo 22, ele diz como é que vive alguém que é habitado pelo Espírito Santo. Ao invés de idolatria, de briga, de rixa, de ciúme, de imoralidade sexual, na vida desta pessoa é encontrado o fruto do Espírito. E o que diz o texto é que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A vida que nós temos em Cristo, é isso que o Espírito Santo gera em nós. O Espírito habita em mim e em você, mudando as nossas inclinações e dia após dia nos levando da impureza sexual para uma mente santa que agrada a Deus. Nos levando do ciúme e da rixa e da discórdia para uma vida de paz com Deus e com os outros. É isso que o Espírito Santo vai atuando em nossa vida dia após dia. E Paulo, no versículo 9, escrevendo para pessoas que são crentes, como eu e você, ele diz: vocês não estão na carne. Vocês não estão, irmãos. Ele diz: se o Espírito habita em vocês, vocês não estão na carne. O que é que Paulo está dizendo? Se o Espírito Santo habita em vocês, vocês não são obrigados a viver dessa forma que ele descreve aos Gálatas. Vocês não são mais escravos dessas coisas. Vocês não são escravos da pornografia. Entendem? Vocês não são mais escravos de um temperamento irado, briguento, encrenqueiro. Vocês não são mais escravos do dinheiro, adoradores, idólatras, avarentos. Não são mais escravos disso. Vocês não estão mais na carne. Vocês têm condições de vencer isso. É isso que ele está dizendo. O Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou, o Senhor Jesus, habita em você. Você não pode parar diante dessas obras da carne, dessas inclinações pecaminosas e dizer: eu não consigo. A não ser que você complete. Mas o Espírito que está em mim pode fazer isso. Eu não consigo de mim mesmo. Eu não consigo com as minhas próprias forças. Não consigo. Mas o Espírito que habita em mim, ele pode fazer isso. Paulo agora contrapõe aqui no capítulo 8, aquele mal que era residente, e que ele cita lá no capítulo 7, né, os versículos 17, 20 e 21, ele fala sobre o mal e sobre o pecado que reside nele. E agora no capítulo 8, no versículo 9, ele diz que é o Espírito que reside em mim e em você. É a atuação desse Espírito que contém a atuação do mal, que contém as inclinações pecaminosas. O Senhor Jesus disse que faria isso, irmãos. Que faria habitação em nós, que mudaria o nosso coração. O Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, João, capítulo 14. Evangelho do Senhor escrito por João, capítulo 14. Versículo 17. Ele diz assim: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo, aqueles que estão na carne, não podem receber o Espírito da verdade. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Em mim e em você que conhecemos a Deus, irmãos, não existem apenas resquícios do pecado, mas o próprio Espírito Santo
habita em nós. E é só por isso que nós somos dele. E é só por isso que nós somos de Cristo. Quem não está em Cristo não consegue vencer as obras da carne e não consegue agradar a Deus, porque o único que tem condições de agradar a Deus é o próprio Deus Espírito Santo, que habita em mim e em você e que vai mudando o nosso coração dia após dia. Ele diz no versículo 9, e se alguém, final do versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uma pessoa que não seja habitada, irmãos, pelo Espírito Santo, ela não pode ser de Cristo. Ela não consegue viver como um cristão vive. Ela não consegue fazer aquilo que um cristão deve fazer, porque o único que nos impulsiona nesta direção é o próprio Espírito. Ele repete no versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, o nosso corpo vai perecer. O nosso corpo vai se acabar uma vez, como cumprimento daquilo que Deus disse, que por conta do pecado, o nosso corpo retornaria ao pó. Isso vai acontecer. Mas ele diz que o Espírito é vida. E ele não está falando do nosso espírito, mas do Espírito de Deus. Apesar do nosso corpo perecer, apesar do nosso corpo morrer, o Espírito vai nos ressuscitar. O Espírito vai atuar em nós como atuou em Cristo Jesus. É o que ele diz no versículo 20. Em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Isso vai acontecer um dia, irmãos, em definitivo. Hoje de manhã nós estudamos sobre a ressurreição do corpo, né? E um dia o nosso corpo será ressuscitado e será completamente transformado, e não haverá nenhum tipo de resquício do pecado, de sombra, de nada disso. Enquanto isso não acontece, o Espírito continua, dia após dia, vivificando o que é morte em nós, transformando aquilo que é trevas em luz, aquilo que é mal em bem. Isso não vai acontecer apenas quando a gente ressuscitar. Isso já acontece hoje, todo santo dia, a cada momento que eu e você, diante de Deus, vencemos as obras da carne e apresentamos o fruto do Espírito. A cada momento que isto acontece, o nosso corpo, a nossa vida vai sendo modificada, vai sendo transformada. Quando Paulo escreve aos Coríntios, sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, meu irmão, se você nasceu de novo, eu queria te ajudar a entender que o Espírito Santo habita em você, que você não precisa de fórmulas mágicas, de 7 passos para vencer a avareza, 3 passos para fazer isso ou para fazer aquilo. Que tudo o que você precisa para vencer o pecado e viver uma vida que glorifique a Deus, já nos foi dado. Nos foi dado pela sua palavra, é o que diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E nos foi dada pela habitação do seu Espírito Santo. Então nós temos a palavra e nós temos o Espírito que usa esta palavra, aplicando ao nosso coração e purificando a nossa vida. Então, se eu e você realmente nascemos de novo, nós somos habitados por esse Espírito. E em nós, este Espírito está gerando vida, transformação, mudança, libertando do pecado a cada momento. Muitas e muitas vezes, irmãos, nós temos lutado contra o pecado confiando apenas em nossas armas, confiando apenas na nossa força de vontade. Quantas vezes nós pecamos, desagradamos a Deus? E aí nós pensamos assim: Deus, eu vou consertar isso.
me perdoe, eu vou consertar, não se preocupe. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir. Nós não conseguimos ir contra aquilo que é pecaminoso, contra aquilo que é errado, apenas porque nós decidimos. Não consegue. Não existe essa possibilidade. Quando nós pecamos, quando nós erramos, o que nós fazemos é nos aproximar de Deus e dizer a Ele: Senhor, aumente a minha fé, mude o meu coração, me perdoe porque eu errei, mas mude o meu coração, mude mesmo, corte um pedaço da minha língua para ver se eu falo menos, controle as minhas emoções, me ajude a parar de ser avarento, mude o meu coração. Irmãos, nós não vamos conseguir ser pessoas que agradam a Deus por esforço próprio. Se isso fosse possível, o Senhor Jesus não teria morrido. O Espírito Santo não estaria aqui atuando em nós. Não é possível. O único modo de sermos pessoas que agradam a Deus é se jogando aos pés dele o tempo todo e dizendo: Senhor, eu errei mesmo, eu tenho pecado mesmo. E se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou continuar assim. Se o Senhor não mudar o meu coração, se o Senhor não mudar a minha vida, se o Senhor não operar em mim, eu vou continuar assim. Eu vou continuar pecando mais e mais e mais e mais. Mas eu quero estar diante do Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer. É assim que nós lutamos contra o pecado, irmãos. É nos lançando aos pés daquele que nós ofendemos. Algumas vezes nós ofendemos uma pessoa e a relação fica meio estremecida, né? E a gente fica meio envergonhado daquela pessoa e tal. A pessoa fica... Essas coisas que acontecem com a gente. E a gente acha que o tempo vai resolver essas coisas, mas não resolve. O que resolve é perdão. Mas quando nós ofendemos a Deus, irmãos, o que nós precisamos fazer é correr para Ele. E não correr fazendo promessas de que nós não vamos fazer nunca mais, de que nós entendemos o quanto isso é errado, e que Ele não se preocupe, que a gente não vai mais errar dessa forma. Não faça esse tipo de promessa. Apenas se apresente diante do Senhor e diga a Ele o quanto você precisa dEle. E diga: Senhor, eu dependo da Tua atuação no meu coração. Eu dependo do Teu Espírito Santo vivificando, mudando as minhas vontades, mudando os meus desejos, tirando a preguiça de cima de mim, me ajudando a ser uma pessoa trabalhadora, esforçada, uma pessoa séria. Eu preciso da Tua atuação, me fazendo parecido com o Senhor dia após dia. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não é tomar decisões de começo de ano, né? Fazer anotações, não. Esse ano eu vou começar a fazer isso. Esse ano eu vou começar a fazer aquilo. O que nós precisamos é nos dobrar diante do Senhor e confessar diante dEle a nossa total inaptidão para conseguir fazer. A nossa total falta de vontade. Imagine, inúmeras vezes a nossa total falta de vontade. É isso que nós precisamos fazer, chegar diante do Senhor sinceramente e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho vontade de fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor sabe disso. Eu não tenho vontade inúmeras vezes de agradar ao Senhor, de fazer aquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida. Não quero, não tenho vontade. Mas estou aqui diante do Senhor, confiando na atuação do Teu Espírito, confiando naquele Espírito que levantou o Senhor Jesus dentre os mortos e que tem poder para mudar o meu e o seu coração, meu irmão. Ele tem poder para isso. Ele ressuscitou o Senhor Jesus. Ele tem salvado e modificado a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas no decorrer de toda a história. E Ele continua fazendo isso na minha vida e na sua vida. Mas o que nós precisamos entender é que quem faz isso é Ele. Nós não lutamos com as nossas forças. Nós não lutamos apenas com a nossa decisão. Nós fazemos isso em oração, com o rosto no chão. Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero fazer a Tua vontade, mas põe um cabresto na minha boca. Me leve. Se o Senhor precisar, me arraste. Para que eu possa fazer aquilo que é o Teu querer. Para que eu glorifique o nome do Senhor. Se eu e você, irmãos, sinceramente, nos lançarmos aos pés do Senhor
se nós formos sinceros com eles e dizermos a Ele o quanto nós precisamos ter o nosso coração mudado, Ele vai fazer isso. O Senhor Jesus disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele dará o seu Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então, se você tem enfrentado dificuldades e lutas contra sentimentos que não agradam a Deus, se jogue aos pés do Senhor. Pare de estar inventando coisa para resolver, para dar jeito. Apenas se lance aos pés de Cristo e fique lá. Fique lá, simplesmente se jogue aos pés do Senhor e diga: Senhor, se o Senhor não fizer algo, eu não vou mudar. Se o Senhor não operar, eu não vou mudar. Eu vou continuar a pessoa que eu sempre fui, com todos os meus pecados, com todos os meus erros. Chore diante dele. Peça a Ele que mude o seu coração. E Ele vai fazer isso, irmãos. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado. O Espírito Santo está conosco. O Senhor Jesus disse que iria para o céu, mas que iria enviar um outro Consolador. E que este Consolador habitaria conosco. E que este Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas e muitas e muitas vezes nós não temos nos santificado, não temos vivido uma vida que agrada a Deus, porque tentamos fazer isso na força do nosso braço, tentamos fazer isso por decisão, tentamos fazer isso porque nós achamos que temos condições de ser melhores. Nós só vamos realmente melhorar quando o Espírito Santo fizer isso em nossa vida. Quando o Espírito Santo mudar o meu e o seu coração naquilo que não agrada a Ele ainda. O que a gente faz então? A gente se coloca diante dele e a gente chora diante do Senhor. E a gente diz: Senhor, mude o meu coração em nome de Jesus. Mude o meu coração, mude minhas vontades, mude minhas emoções. Ore mesmo, se apresente diante de Deus, diga: Senhor, o Senhor sabe que quando eu estou com fome eu fico muito chateado, eu fico muito chateada. O Senhor sabe que tem determinados períodos do mês que é muito difícil controlar o meu gênio, mais do que em outros períodos. Mas eu quero apresentar o meu corpo ao Senhor. Um corpo que o Senhor fez. Foi o Senhor quem fez o meu corpo. Foi o Senhor quem criou esse ciclo de 28 dias. E o Senhor tem poder sobre ele. E sobre toda e qualquer emoção, sobre todo e qualquer sentimento. Mas nós precisamos entregar isso ao Senhor, irmãos. Nós não podemos apenas dizer assim: você precisa entender, nesse período há uma descarga hormonal muito grande, e eu não consigo lidar com isso. Sim, é verdade, isso é verdade. Mas nós podemos estar diante de Deus, falar com alguém que pode lidar com isso. Eu sei, você não consegue, eu sei disso. Mas há alguém no céu que pode. Há um Deus todo-poderoso que pode. O Espírito Santo que habita em você pode. Não apenas isso, mas diversas outras coisas, irmãos. Nós precisamos confiar na atuação, na obra do Espírito. E não naquilo que eu e você podemos fazer. Nós precisamos nos abandonar aos pés do Senhor, completamente dependente dEle, declarando diante dEle a nossa fraqueza e a nossa confiança na sua poderosa atuação, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, Ele vai também purificar, ressuscitar e vivificar o nosso corpo e a nossa alma para o louvor e para a glória do seu santo nome. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. E agradecer a Deus por sua palavra. Senhor Jesus, estamos aqui apresentados diante do Senhor como tua igreja. Povo que o Senhor resgatou, povo que o Senhor comprou, povo que o Senhor está santificando e que em breve vai levar para o céu. Obrigado, Deus, por fazer parte deste povo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Queremos pedir ao Senhor que continue a atuar na minha vida, na vida dos meus irmãos, modificando o nosso coração, perdoando os nossos pecados e transformando as nossas vontades.
nos dando um olhar como o do Senhor, sentimentos como o do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ter prazer na tua lei, como o Senhor teve. Ajuda-nos a fazer aquilo que é a tua vontade, de forma alegre. Nós precisamos da atuação do teu Espírito. Espírito de Deus, o Senhor que reuniu este povo aqui nesta noite, vem sobre nós de forma poderosa. O Senhor que habita em nosso coração, que habita o mais íntimo do nosso ser, muda a nossa vida, Senhor. O Senhor que é muito mais forte e poderoso do que as nossas inclinações pecaminosas, opera em nossa vida, Deus, para a glória do nome de Jesus. Opera, Deus. Senhor, nós queremos que as pessoas olhem para nós como aquela mulher olhou para Eliseu e comentou com seu marido: ali vai um homem de Deus. É isso que nós queremos, Deus, que as pessoas olhem para nós, olhem para o nosso modo de viver, olhem para as nossas obras e glorifiquem ao Senhor que está no céu. Ajuda-nos, Deus, para o louvor e para a glória do teu santo nome. Nós dependemos e carecemos da tua atuação, constantemente, o tempo todo. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem ti nós nada podemos fazer. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.